Sobre como lidar com a segurança nos estádios de São Paulo e evitar tragédias do gênero, conversamos agora com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, doutora, ontem mesmo eu passei pelo Allianz e vi um grande efetivo da Polícia Militar nos arredores do estádio. E eu já quero começar perguntando para o senhor, esse tipo de segurança é só responsabilidade do Estado ou os clubes também devem se responsabilizar para garantir a segurança ali no local? Olha, na verdade, ali acabou acontecendo um evento público, porque foi na rua. No meio da rua, ali na rua Turiaçu, a rua Palestra Itália e nas adjacências, daí a necessidade do Estado, através da Polícia Militar, cuidar da segurança. Eu sempre tenho defendido que os eventos esportivos devem contar com segurança privada. Eu acho que o Estado não deve, para um evento tão lucrativo como é o futebol, ter este encargo, né, de vários policiais militares cuidarem, por exemplo, de um jogo, de uma final de campeonato, mas num evento como esse, a aglomeração de pessoas em via pública para se assistir, para se ouvir um jogo que acontece no exterior, não havia como, era caso mesmo da polícia militar estar por lá. E não obstante todo o cuidado, não obstante todo o trabalho, essas coisas acabam acontecendo, por conta de 2 ou 3 que começam um tumulto lá. Isso acaba se multiplicando. Um indivíduo armado saca da arma. No momento em que se saca de uma arma, numa circunstância como essa, sem dúvida alguma, a tragédia está consagrada, porque ele acaba atirando. Isso já aconteceu inúmeras outras vezes, e lamentavelmente tivemos essa morte. Agora, o que é importante? Importante que a justiça responda à altura a esse tipo de situação. Não é razoável, não se pode admitir que num evento como esse, agente público ou não, com porte de arma ou não, se compareça armado. Esse agente público tem porte de arma, ok, mas não é para isso. Não é para estar neste local com esta arma naquele momento. A arma é para uma outra situação, para o deslocamento dele para o trabalho, quando ele sai do presídio, parece que é agente penitenciário, mas é inadmissível, chega muito próximo do dolo, da intenção dele comparecer a um evento como esse, com muitas pessoas, um evento de tensão natural, armado, isso é tragédia anunciada. Portanto, tem que ser punido, e tem que ser punido severamente. Mário William Travassos, muito bom dia. É claro que, assim, no primeiro momento falavam numa briga de torcidas e tentaram criar um verdadeiro palco para discursos inflamados sobre a segurança nos estádios. Mas o que a gente percebe até agora, segundo o delegado, que foi um caso isolado. Ou seja, um cidadão estava passando pelo local, e aí eu não posso afirmar se ele estava no evento ou ele estava passando pelo evento. Acontece um entrevero, ele, na versão dele, se defende contra aquelas pessoas e atira porque sua integridade física foi ameaçada. Então, nós não podemos misturar segurança no estádio com um fato isolado que gerou todo esse distúrbio, certo? Perfeito. Eu entendo como você, William. Acho que foi um caso absolutamente isolado. Mas aí entra uma questão, se vocês me permitem, que é o porte de arma. O porte de arma, infelizmente, é uma política que tem sido adotada hoje no Brasil. O aumento da possibilidade das pessoas portarem arma de fogo, isso acaba gerando esse tipo de situação. A pessoa está passando por um local, está andando num sábado à tarde, fora do seu trabalho, mas está armada, se mete numa confusão dessa, de uma maneira ou de outra, a gente não sabe ainda as circunstâncias, e isso acaba na morte de alguém. Eu pessoalmente, sou contra o porte de arma. Eu acho que quem tem que ter arma é só policial militar, policial civil, e ponto final. E na medida em que você incentiva as pessoas a andarem armadas, essas coisas começam a acontecer. E tem acontecido. Isso aqui é o pior. Tem acontecido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tem acontecido nos bares,
e vai começar a acontecer cada vez mais em qualquer tipo de aglomeração que possa acontecer de pessoas aí nas ruas e assim por diante. Então não há mesmo que se confundir com questão de torcida, até porque era torcida única, não há, ao que tudo indica, guerra de torcidas, foi realmente um fato isolado e que ensejou essa tragédia e que vai se multiplicando, porque quando há aglomeração, 2, 3 começam a brigar, isso se irradia para todos, há uma sensação de pânico generalizada e fica absolutamente incontrolável. Pior ainda quando o indivíduo, eu vi a cena na televisão, corre com a arma na mão, isso eu imagino o pânico das pessoas, dos torcedores que lá estavam, lamentável esse tipo de acontecimento. Doutor, o senhor falava, sobre o porte de armas, inclusive está tramitando no Congresso um projeto que flexibiliza o porte de armas. O senhor acredita que possam existir leis que possam ser mudadas, de repente, para evitar que esse tipo de situação, não só nos estádios, enfim, sobre segurança pública no geral, que podem ser feitas para evitar esse tipo de situação? Olha, se um dia eu fosse presidente da República, não serei nunca, eu imediatamente enviaria ao Congresso Nacional um projeto para que fosse absolutamente vedada o porte de arma de fogo por pessoas, a não ser para agentes públicos, como policiais civis e militares. Aliás, eu restringiria aos policiais civis e militares. De tudo que eu já fiz em mais de 33 anos de Ministério Público, tudo que eu já estudei, eu não tenho a menor dúvida de que a arma de fogo não traz segurança, ao contrário do que se vende por aí. A arma de fogo traz insegurança, traz morte, traz, na verdade, aumento do número de crimes, de mortes, de lesões graves. E são essas situações que demonstram de forma muito clara que, se esse indivíduo não estivesse armado, isso não passaria ali de uma troca de tapas, uma correria aqui e acolá, e nós não teríamos todo esse tumulto, essas cenas lamentáveis, depois de um dia que foi bonito. As imagens, quando a gente vê pela televisão, pela reportagem da Jovem Pan também, a torcida lá se reunindo para confraternizar, para ver um jogo de futebol, na expectativa de um título e tudo mais, e acaba dessa forma. Então, tudo isso é muito triste. A arma de fogo não traz nada de bom. A arma de fogo, na minha modesta visão, ela tem que ser exclusiva de autoridades policiais, e ponto final. Hoje até, Mário, nós vamos conversar com o senador Marcos Duval sobre esse tema aqui no Jornal da Manhã, falando sobre o porte de armas e essa análise que vai ser feita no Senado. Mas, voltando a essa história do jogo, depois que acontece o entreveiro, que a pessoa sai, enfim, que ele tenta se defender e acaba tirando a vida de um torcedor, nós temos as imagens de um grupo grande que começa a atacar as pessoas, a quebrar as coisas, a atacar polícia militar, batalhão de choque é acionado, ou seja, bombas de gás, bala de borracha, enfim, todo o aparato policial, e isso gera custo e gasto para o Estado. Essas pessoas que entrarem em confronto precisam ser identificadas, precisam constar no inquérito e isso precisa ir para frente, para que elas sejam responsabilizadas. Não é só aquele que atirou, mas todos aqueles que quebraram a ordem pública precisam ser responsabilizados. Mais uma vez, eu concordo com você, William, tanto que nós vamos designar promotores para acompanharem, junto da Polícia Civil, esse inquérito. As imagens são muito claras, vocês passam, inclusive, agora aí. Esses torcedores têm sim que ser identificados, têm que ser punidos. Esse aspecto, inclusive, eu acho que a legislação tem que ser mudada. O crime de desacato, de resistência, ele, no fundo, ele tem uma sanção muito pequena. Quando, na verdade, a autoridade policial, notadamente nessas situações em que há muitas pessoas, em que há um público muito grande, uma aglomeração de pessoas, tem que haver o respeito e tem que haver o cuidado necessário para que não haja uma grande tragédia. Então, essas cenas são lamentáveis, caracterizam desacato, resistência, até desobediência, são 3 infrações penais aí que estão no Código, mas infelizmente a sanção é muito pequena. No fundo, nós temos que voltar a trabalhar, e é interessante porque alguns meses atrás eu recebi de algumas pessoas um contato para que a gente pudesse voltar
a conversar a respeito de abandonarmos o critério de torcida única nos estádios. Veja a dificuldade, né? Ontem era torcida única e aconteceu tudo isso. Imagine se nós tivéssemos reunido duas torcidas diferentes num mesmo espaço para assistir um jogo de esporte, o que poderia acontecer. Infelizmente, é ainda uma questão cultural aqui no Brasil, é preciso muito cuidado, muito diálogo, punição severa para aquele que viola a regra e muito diálogo numa mudança de cultura dessas torcidas para que eles falem, para que eles passem a agir como disse aí o presidente da Mancha Verde, né? Não tem cabimento se pensar em lesionar ou matar alguém por causa de futebol. A gente fica triste, eu sou palmeirense, fiquei triste ontem, mas em momento algum você pode pensar em atacar alguém por conta de um jogo de futebol. Então nós precisamos mudar. Foi bom o senhor falar sobre a Mancha, né, e sobre as torcidas organizadas, mas finalzinho da década de 80, nós tivemos, de 90, perdão, muitos entreveros, guerras entre torcidas, e de alguma forma o Estado se organizou, mapeou esses grupos, identificou aqueles agressores, e nós tivemos uma mudança de comportamento. Hoje, a relação da torcida com o clube, ela é muito mais pacífica. É claro que casos como esse aconteceram. Nós não podemos esquecer, não, Mário, que nós tivemos uma evolução no que diz respeito a esse tipo de comportamento. Sem dúvida, louvo-se aqui o trabalho lá atrás, Fernando Capês, recentemente Paulo Castilho, aqui pelo Ministério Público de São Paulo, hoje os nossos promotores que atuam perante o GECRIM, o DACAL, outros colegas que têm estabelecido um diálogo com essas torcidas, com a própria Federação Paulista de Futebol, com a Confederação Brasileira, houve de fato um avanço. Os estádios hoje são mais organizados, não é? Para você entrar no estádio, no entorno e tudo mais, eu acho que a coisa melhorou muito. Mas esses casos isolados ainda acontecem. E nós precisamos de fato de punição exemplar para que as pessoas, para que isso possa inibir as pessoas desse tipo de comportamento, que é um comportamento danoso, estraga, que era para ser um dia de festa, independentemente do resultado, acabou sendo um dia triste com aquelas cenas lamentáveis no final da noite. Certamente. Então, estão aí os esclarecimentos do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo. Mais uma vez, procurador, obrigada pela entrevista. Bom dia, Mário. Bom dia, muito obrigado. Um bom dia a vocês e aos ouvintes da Rádio Jovem Pan.